países historicamente rivais se reunirem para falar como que a gente se protege, né? Como que a gente ameniza o impacto que vai ter a guerra tarifária da China. O Brasil teve a comitiva que levou lá mais de 500 empresários no Japão. Sim, o balcão de negócios e saímos bem, né? Todo mundo questionando que o negócio da vender carne para o Japão ia demorar. Não, e o próprio embaixador japonês, acho que na semana passada, retrasada, ele deu uma entrevista falando que não, que o Japão vai acelerar isso. Só estava faltando as vistorias sanitárias tal para autorizar a entrada de carne né? brasileira. Não, a Embraer se deu Japão. bem, né? Você também vendeu bilhões. Bilhões. E a sinalização diplomática ali do Japão, obviamente não vai querer, porque os Estados Unidos é o maior parceiro comercial do Japão, né? O Japão falou, não, os Estados Unidos continua sendo o nosso maior parceiro comercial, mas o Brasil pode ser o segundo. Então ele já está sinalizando que está procurando alternativas. E aquilo, né? Se nós fôssemos presidente de qualquer país, a gente faria isso, né? Quem vai falar, não, vou ficar tranquilo aqui, dormir tranquilo e ficar na mão dos Estados Unidos? Todo mundo está procurando alternativas, né? Porque vai ter um novo reequilíbrio, pelo menos no comércio mundial vai ter um novo reequilíbrio, né? Não tem como não ter depois dessa passagem do Trump e dessa forma que ele está fazendo esse jogo comercial. Na verdade, é uma tentativa de amenizar o declínio do Império Americano. Na visão do Trump, eu acho que ele ainda acha que teria alguma condição deles manter essa hegemonia. Não tem. A China... Só tem militarmente, talvez. Em paridade de poder de compra, a China já é maior que os Estados Unidos, a economia. Pois essa é a grande preocupação, Ari, agora. Essa escalada aí pode acabar numa guerra, né? Só que hoje existe armas nucleares, né? Então, assim, a arma nuclear, na realidade, ele tem um poder de dissuasão, de não acontecer, porque se alguém usar, acabou o mundo. Né? Não mexe comigo que não então, vai dar certo, assim, a guerra da Rússia com a Ucrânia é uma boa sinalização disso, né? A Rússia tem armas nucleares e não usou, porque sabe que se usar, acaba o mundo. Então, existe a possibilidade de ter guerras, mas as guerras, a menos que apareça realmente meia dúzia de louco para detonar uma guerra nuclear, vão continuar sendo guerras convencionais, como está sendo a guerra da Rússia com a Ucrânia. Não foi utilizado armamento nuclear. Quando você fala em guerra com armamentos convencionais, os Estados Unidos têm 800 bases, Sim. É muito grande, mas é diferente de você ter 800 bases e ganhar uma guerra, né? Então eles estão falando, vamos fazer uma guerra com a China. Isso, na verdade, eles já estão expressando isso, tá? A minha preocupação é essa, o secretário de defesa lá, o Peter Hegseth, o cara era apresentador da Fox News. Não sei se você sabe. O cara era apresentador da Fox News. E hoje doido. tá lá. E segundo reza a história, acho que foi até no Financial Times que eu li, que o Donald Trump era fã dele, na Fox News. E o Donald Trump já tinha falado, pô, se for eleito, esse cara vai ser meu secretário de defesa. Meu Deus do céu. E o cara virou secretário de defesa. Esse Peter Hegseth, ele tem um livro que chama American Crusade. Cruzada Americana. Ele é fundamentalista. Ele é louco, o cara. E no livro dele, no início, ele fala que os Estados Unidos têm que travar uma guerra santa contra a China. Pô, e ele já fez vários discursos depois que assumiu como secretário de defesa de que eles vão travar uma guerra com a China. Ele teve no Japão, nas Filipinas e no Japão, e falou que os Estados Unidos iam aumentar a presença militar na Ásia, porque eles estão se preparando para um combate com a China. Então, assim, não é distante essa possibilidade de ter realmente essa guerra. Agora, uma coisa é você fazer a guerra. Se ela for só convencional, os Estados Unidos não tem esse poder todo. Porque o ponto sensível é Taiwan. Né? A espoleta da bala americana é fabricada onde? Começa por aí a pergunta. Né? Mas o ponto nevrálgico ali é o tal de defender a independência de Taiwan. Então a gente está na mão de Taiwan. Por a tecnologia. Digamos que aconteça o pior, vai ter uma guerra. Aí os Estados Unidos vai fazer o quê? Vai invadir Taiwan como? Quem domina o mar do sul da China é a China. Sim. A China, não sei se você viu, ela produz o próprio, não sei se foi o Marco Rubio, acho que não, foi o vice, o J.D. Vance, fez o discurso na Europa, acho que ele falou que era inadmissível, que eles tinham que parar a China, porque a China produziu em um ano mais navio do que os Estados Unidos produziu desde o pós-guerra. É verdade. Ele falou isso. Os estaleiros chineses é um negócio então, a marinha americana pode ser até avançada em tecnologia, mais avançada que a chinesa em tecnologia, mas em números de navios, a marinha chinesa é muito superior. E aí todo mundo fica falando, não, mas os torcedores dos Estados Unidos falam, não, mas cara, os Estados Unidos não conseguiu vencer a guerra no Vietnã. Vai vencer a guerra na China. Uma coisa é você declarar a guerra e outra coisa é você vencer. O que você vai oferecer para os soldados?
McDonald's. O Vietnã é extremamente pobre, sem recursos militares, obviamente foi apoiado pela União Soviética, né? Mas um apoio ali não declarado de entrar na guerra. Quem combateu os americanos foram os vietnamitas, né? Sim. Eles forneciam equipamento militar, mas os caras eram, assim, se comparado aos Estados Unidos da época, eram muito inferiores em termos de recursos, em termos de treinamento, em termos de pessoas. Venceram a guerra. Os Estados Unidos não venceu a guerra. Com armadilha assim, né? Na selva. Técnicas de guerrilha. Se você pegar na história da China, a Revolução Comunista na China, o Partido Comunista Chinês só venceu a Guerra Civil na China com as mesmas técnicas de guerrilha. Mas isso que está acontecendo, por exemplo, em Gaza, a tecnologia de Israel, que é super avançada, equiparável, né, militarmente com os Estados Unidos, não é um pouco da demonstração já em curso do que os Estados Unidos pode fazer? Tanto em Taiwan quanto na China, se ele quiser. Mas como diria Garrincha, né? Você tem que combinar com os russos, né? Ah, sim. Senão... Então, assim, entre falar... Obviamente, a gente está aqui comentando, fazendo uma análise... Estamos elocubrando, galera. Ninguém está torcendo para os Estados Unidos e para a China. Estou analisando a vida como ela é, né? Como diria Nelson Rodrigues. A vida como ela é que os Estados Unidos pode até ter maior poderio militar, mas numa guerra convencional, se ele entrar numa guerra convencional com a China, não é tão simples assim ganhar da China. Eu estou só trazendo um dado histórico que ele não ganhou a guerra do Vietnã. Tem tecnologias que a gente não tem nem conhecimento que os chineses têm também, inclusive. Os americanos são mais exibidos, né? Mostram ali, mas também tem tecnologias que a gente desconhece de guerra. Eu lembro que naquele primeiro conflito da Crimeia, eu acompanhei muito, porque dentro ainda trabalhando no mundo corporativo, aquele conflito já na Ucrânia com a Crimeia, ele desencadeou um embargo e aquilo afetou muito a minha forma de trabalho. Na época eu estava trabalhando numa empresa europeia, norueguesa, e ela falou, olha, por conta do decreto global, os pactos entre a União Europeia e Estados Unidos, a gente não pode ter produtos de origem russa, né? E aí, olha, todas aquelas listas que a gente comprava, o que tem de empresa russa, delistando e tudo mais, graças a Deus não tinha muita coisa, era coisa que era fácil de manobrar, mas muita empresa dependia. E eu lembro desse conflito que os Estados Unidos meio que não estavam envolvidos no conflito, mas eles resolveram colocar, como sempre, né, botar aquela pressão psicológica, né, bem pertinho ali da Crimeia, né, eles colocaram alguns porta-aviões de última geração só para ficar ali pertinho. E nem levaram muito tempo para chegar lá, porque as bases na Turquia apoiavam ali, né, estavam próximas. E ele, se não me engano, alguma tecnologia russa disparou, não sei se foi um pulso eletromagnético, é isso que suspeita, porque não tem um relatório muito claro, isso, tecnologia russa, desativou os porta-aviões, é um apagão. Você está lá no porta-avião, você está dentro, né, trabalhando ali, né, operando os militares, e apagou tudo. Isso, inclusive, foi reportado, o pessoal pode pesquisar. Mas, então, assim, ainda... E os americanos ficaram, assim, suspeitos. Aí, por isso que também tem aquelas conspirações, antenas HARP, satélites e tudo mais. Não sei se está para tudo isso, né? A gente viu agora um efeito raro, meteorológico, né? No apagão na Ibéria, né? Em Portugal e na Espanha. Isso é bem raro, né? Pelo que eu estava vendo. Inclusive o Sérgio Sacani aqui dos estúdios fez um vídeo explicando um pouco ali uma das teorias em volta disso. A China com certeza desenvolveu tecnologias e elas têm certeza porque muitos componentes que passam pelas mãos dela, ela sabe o que dá para fazer com determinados microchips, com indústria química, o que pode ser feito com aquilo, e tem essa correlação na cadeia industrial. Lembro também no momento, ali na década de 90, os Estados Unidos fazendo uma pressão muito grande na guerra ao tráfico de drogas. E aí botou uma pressão descomunal na Colômbia, obviamente, porque as exportações de cocaína, né, mandava, né, a gente via aquelas notícias, né, criativas, como que eles faziam submarinos com gente dentro, e colocou uma base americana na Colômbia, ajudando a combater as Farc e tudo mais, né, naquela marcha contra o tráfico de drogas. Só que tem um dado curioso, né? Porque aí você via, para você destilar
ou trabalhar o processo químico na cocaína, você precisa de soda cáustica. Quem era o maior exportador de soda cáustica para a Colômbia? Os próprios Estados Unidos. Então eles sabiam Sim. que eles estavam exportando, ou seja, não vão preservar a indústria química, aqui tem que mandar, é um percentual, ele não tem rastreabilidade, de alguma forma, e colocava. Na indústria militar, da mesma forma. Tendo eu a pensar que muito da indústria bélica americana está apoiado em componentes fabricados fora, extra-marítimos, inclusive. Que inclusive é o que a China, nessa guerra comercial, com a proibição de exportação de minerais raros, é porque os minerais raros são utilizados principalmente semicondutores e microchip, mas também em armamento bélico, mísseis, por exemplo. E eles têm uma reserva grande, né? A China tem uma reserva muito grande. Esse acordo que os Estados Unidos... Acordo não, quer tomar metade da Ucrânia, que é uma puta sacanagem, né? Incentivaram a Ucrânia a entrar na guerra, agora quer sair. O que o Trump estava fazendo era dividir a Ucrânia com a Rússia, né? Não, o que a Rússia tomou fica com ela, a outra metade fica comigo. Sim. Quem se ferrou nessa guerra da Ucrânia foi só a Ucrânia. O Zelensky que tá de otário mesmo. E só que essa metade que os Estados Unidos quer ficar é a metade da Ucrânia que tem acesso a terras raras. É verdade. Porque tem um interesse militar aí. Mas você falou do eletromagnético, acho que nessa mesma reportagem que eu li, não sei se foi no Financial Times ou no Wall Street Journal, que para mim é uma preocupação que nessa visita do REC-7 no Japão, me parece que eles querem aumentar a presença militar no Japão. Ele falou no discurso dele que eles querem aumentar a presença militar no Japão para se preparar para um combate com a China. E lá tem informações de que o Japão começou a investir e já tem a arma mais avançada eletromagnética. É um canhão lá, eu não sei os dados certos, eu não lembro, mas os canhões existem desde essa época que você falou. Só que o Japão parece desenvolver um que tem um alcance muito maior. E uma precisão e alcance muito maior. Se não me engano, antes era como se fosse 200 quilômetros, agora tem um que atinge 1.000 quilômetros. Meu Deus, é muita coisa. E aí nessa reportagem ele mostra assim, esse desenvolvimento de armamentos com essa tecnologia eletromagnética. Para desativar armamento inimigo, né? Só com pulso eletromagnético. Tudo hoje é eletrônico, né? Mas como você falou, é uma corrida armamentista. A China também deve ter desenvolvido os seus, né? A gente vai ter que voltar para o analógico, né? Os caras não dizem assim, a tecnologia volta todo mundo analógico. Então, assim, existe essa preocupação. Mas o fiel da balança, para mim, vai ser a Europa, né? Os Estados Unidos acho que não entraria numa guerra com a China sozinho, né? Ele precisa de aliados. E aí... Mas e a Europa entra como? Pois é, mas a Europa se recusando, eu acho que ela é o fiel da balança. A Europa prometeu aumentar os investimentos militares, isso foi em 2022, no acordo que eles fizeram na União Europeia de aumentar por conta do conflito, né? Até agora não se cumpriu. Eles não aumentaram os investimentos bélicos dentro da Europa. Essa foi uma falácia. Então tem enganado aí quem acredita que a Europa está se preparando para apoiar a Ucrânia. E o Zelensky tem coçado a cabeça ali, falando, cara, estão me abandonando. O outro conflito no Oriente Médio tem dividido as atenções. Por isso que eu acho que o Trump quer meio que acelerar. Acaba logo isso, cede esse território para a Rússia, como o professor bem comentou. E aí tem a questão, né? Tá bom, eu cedo para a Rússia esse território, mas e as terras raras? Vou deixar na mão dos Estados Unidos? Porque uma coisa é ceder e vou deixar os Estados Unidos entrarem, fortificarem a minha fronteira? Porque, como eu falei, quem vai perder é só a Ucrânia, né? Vai perder metade do país para a Rússia, metade sim, exagero, uma boa parte da Ucrânia para a Rússia, a outra parte que tem valor para os Estados Unidos, vai ter que fazer esse acordo com os Estados Unidos, acho que por isso que o Zelensky não quis, né? O troço estava tão ruim para eles. Não, aquela reunião deles lá foi... que ele horrível, não quis. Né? Aí, você for fazer o balanço, o que a Ucrânia ganhou? Nada, perdeu o país, perdeu centenas de milhares de pessoas, né, já nessa guerra, e teve que ceder para todo mundo, porque entrou na ilusão de que se eles entrassem na OTAN, né, é uma história longa esse aí, que o próprio Jeffrey Sachs, né, que é um economista famoso e que assessorou muito os governos nos Estados Unidos, ele conta essas histórias aí, né? E a Europa tem que ser o fiel da balança, porque a Europa, com essa saída dos Estados Unidos, nessa ameaça do Trump, vocês se viram aí agora com a defesa de vocês, eu não vou mais ajudar, não vou mais bancar isso. O movimento dos Estados Unidos faz sentido porque ele quer focar
seus recursos na China, contra a China. Uhum. Então, por isso que ele faz um acordo com a Rússia, porque ele não consegue dividir, combater a guerra da Ucrânia com a Rússia e enfrentar a China. Então, na verdade, ele está saindo fora para ele focar os seus esforços contra a China. Aí, nessa, ele abandona a OTAN, abandona a Europa. Já falou isso literalmente. Vocês se virem aí com a defesa de vocês. Começa uma guerra armamentista na Europa, que eu acho que é muito ruim. Acho que na Alemanha, até, desde o pós-guerra, você sabe que a Alemanha e o Japão foram proibidos de ter um limite ali. O exército é só de defesa, né? Tem um limite de expansão ali em investimentos militares. Mas aí com essa retirada dos Estados Unidos, a Alemanha já, acho que anunciou lá 800 bilhões de dólares em investimentos militares. O Jeffrey Sachs ele fez acho que um discurso no Parlamento Europeu, falou, a Europa, cara, o cara é americano, esquece os Estados Unidos. Porque a Europa ficou muito colônia dos Estados Unidos, a Europa toda. Virou quintal dos Estados Unidos no pós-guerra, toda a Europa. Fala, Europa é Europa, esquece os Estados Unidos. Cara, tenta conviver com a Rússia, que eles têm medo que a Rússia invadindo a Ucrânia, o próximo seria a Polônia, mas não tem prova disso, né? Isso é um discurso do americano. Invadindo a o medo da Europa era que se eles deixassem a Rússia invadir a Ucrânia, tomar a Ucrânia, o próximo passo seria invadir a Polônia. Já foi feito, né? Vários especialistas, inclusive americanos, já falou que não existe evidência disso. Isso é um discurso que interessa aos Estados Unidos. E eles pregaram isso para a Europa. Então a Europa fica aquela... O que o Jeffrey Sachs fala aqui é um economista americano que assessorou muitos governos americanos, é muito próximo até de vários secretários de defesa, e ele sempre... E hoje ele é um crítico que ele fala que ele sempre pregou pelas vias diplomáticas, pelo entendimento, os Estados Unidos sempre teve essa postura mais belicosa, de partir para a guerra. O hard power, né? Não é nem o soft power. E ele fala, é muito mais interessante para a Europa conviver bem com a Rússia, né? Esquece os Estados Unidos, para de ser influenciado pelos Estados Unidos, convive bem com a Rússia, porque se vocês, nesse movimento, vocês vão trazer um problema passado. Se a Alemanha investir tudo isso em armamento, aí vocês vão ter um país dentro da Europa que já tem um histórico de... Sim, belicoso, que vai ser um país militarmente mais forte do que todos vocês, aí vocês vão gerar um desequilíbrio porque imenso. Porque é a principal potência hoje, né, na Europa. Econômica, vocês vão gerar um desequilíbrio geomilitar ali, geopolítico e militar na Europa, que depois não tem controle.